Muito boa tarde, hoje dia 9 de julho, agora são 13 horas e 46 minutos, estamos começando o informe jurídico desta semana. Eu sou Bárbara Rames, aqui ao meu lado o advogado da Prasc Leonardo Borchat e a advogada regional da Prasc, também da região do Foz do Itajaí, Mariana Lixa. Boa tarde. Bom, estamos ao vivo aqui direto de Florianópolis, hoje para falar sobre revisionais bancárias, certo, Borchat? Exatamente. Faz tempo que se fala do Jurídico Central, fechamos já 6 meses de atuação em favor da Prasc, o que é um grande orgulho para o nosso escritório, e desde o início nós sempre defendemos que o atendimento da Prasc merecia ampliação para atender a todas as necessidades dos praças. Essa ampliação, claro, passou primeiro por adequações, organização com todos os nossos regionais, estado afora. Inclusive a doutora Mariana não era regional na localidade. Exatamente. Passou a ser, então tivemos várias adequações, organizações, enfrentamentos de discussões difíceis da categoria e urgências que apareceram. E agora, com as coisas já organizadas e um número menor de incêndios a apagar, é possível começarmos a traçar ampliações. E dentre essas ampliações, algumas que já começamos a lançar, vocês já perceberam em outros informes jurídicos, uma delas que não poderia passar desapercebido em nosso radar são as questões bancárias. O direito bancário ele é naturalmente conectado ao militar. Por quê? Porque o militar ele se encontra entre aqueles funcionários que têm um valor fixo, ele recebe por sua remuneração mensal o seu subsídio, e como tal, em qualquer necessidade, ele é atacado diuturnamente pelos bancos para que faça os seus consignados. E repito, digo atacado porque é exatamente assim que acontece. O praça dificilmente tem a necessidade de buscar algum empréstimo. Ele é caçado pelos bancos para que possa fazê-lo. Mas o simples enfrentamento do direito bancário como uma regra jurisprudencial que hoje se aplica não traria os maiores benefícios aos praças. E é por isso que nós demandamos grande estudo, grande organização, porque em 2004, até lá, nós tínhamos uma limitação constitucional dos juros aplicados no nosso país. E até ali o enfrentamento do direito bancário por nós advogados era uma grande festa, uma facilidade imensa. Toda a liminar era imediatamente deferida e nenhum juro era aplicado acima de 12% ao ano. Essa realidade alterou-se com a alteração da Constituição, que, claro, também abriu o mercado, trouxe vários benefícios aos brasileiros, mas também permitiu a aplicação de talvez o país com os maiores juros e que observam, então, os bilionários lucros que os bancos recebem anualmente. Com isso, os nossos tribunais, sem um limitador exato dos juros aplicados nas operações bancárias, encontraram uma fórmula. E uma fórmula que pode ser questionável por muitos, mas que hoje é aquela que é praticada em todo o país, que se denomina taxa média de mercado. E a taxa média de mercado por si só não traria grandes repercussões aos empréstimos feitos pelos aprasquianos, porque são empréstimos com um juro não tão elevado, porque existem vinculados à sua folha, via de regra. E com isso, nós temos que ser um pouco mais criativos. Então, em parceria com a doutora Mariana, e é por isso que ela está aqui, ela participou desse estudo, nós reunimos nossas equipes para que pudéssemos ter o melhor serviço ao praça, e com isso nós estabelecemos alguma organização processual para que possamos, dentro da parte documental, as taxas aplicadas, aquilo que o banco realmente tem de documento do praça catarinense, para que com isso a gente possa estabelecer, organizar e trazer o maior benefício ao praça. A avaliação de caso a caso é a que traz o grande resultado. Existem os cartões de crédito, existem os descontos que sequer foram contratados e, pasmem, é comum sentar com o praça e perguntar a ele do que é esse desconto e ele olha e diz, não lembro, doutor. E realmente faz sentido e é por isso que o Jurídico Central apresenta esse novo serviço que é a revisional bancária para que possamos então trazer esse acalento e organizar a folha de pagamento do praça, afastando dali todos os descontos indevidos. Certo, Mariana, você quer dar uma palavrinha? Primeiro pedir para apresentar para os nossos quem está nos acompanhando.
Então, eu sou uma das advogadas regionais do Corpo Jurídico da APRAS, que atualmente eu atuo na Foz do Itajaí, que é uma região bem ampla e uma região com uma concentração grande de militares, tanto da reserva quanto na atividade. Então, por óbvio que as nossas atividades lá jurídicas são bem intensas, né? A gente tem um contingente grande de militares ali na região e nós temos a felicidade de poder ter contra nós sempre duas instituições muito fortes, quando a gente começou a pensar no que fazer com o jurídico da prática aqui para frente, que é o Estado de Santa Catarina e agora também os bancos. E a gente tem uma situação que é peculiar, que é o grande lobby que os bancos fazem. Então, nós, além de termos alterações legislativas que acabaram desfavorecendo as pessoas que fazem os empréstimos, a gente ainda tem que contar com o lobby bancário, que é algo muito forte. A gente sabe que o Estado atua muito forte dentro dos tribunais também, quando a gente tem que entrar com alguma ação de grande impacto, principalmente impacto funcional de remuneração, mas os bancos também fazem isso. Então, se a gente não chegasse a um denominador de equipe, de estrutura, de teses, que fosse realmente coerente, não só com os tribunais, mas que fossem de possível aplicação na prática, porque não adianta ganhar e não levar. Isso se tornaria impossível, né? Então, hoje a gente já tem conseguido não só decisões positivas, como a gente tem feito um trabalho que, como o doutor Bochá falou, ele passa por uma questão de ajudar a reorganizar as finanças do praça. Então, quando essa solicitação vem para nós nem pegamos os documentos iniciais. A gente faz toda uma análise da ficha financeira mesmo desse militar. E essa análise, hoje nós temos uma equipe bem razoável, bem robusta, composta por advogados, por peritos, contadores, analistas financeiros, que acabam pegando essa documentação e a gente tem conseguido responder a todos em menos de 24 horas. Então, hoje, se a gente recebe uma informação, se a gente recebe uma informação financeira de um associado nosso, a gente consegue em 24 horas, de forma pessoal, isso é feito por ligação telefônica, não é feita com e-mail padrão, não é feito com ligação padrão, mensagem padrão no WhatsApp. A gente tem uma equipe que coordena, né, que coordena todas essas atividades, e a gente faz esse contato pessoal. E a gente fala, olha, tua folha de pagamento tem esse problema, tem esse consignado aqui que apresenta uma situação que é incompatível com o teu contrato. Hoje a gente tem a tua folha de pagamento que está totalmente desorganizada em função dessa situação aqui. Esse contrato nos parece irregular. E aí a gente começa a mapear situações que às vezes ele nem sabe que ele tem. Né, irregularidades na folha de pagamento que ele nem sabe que tem. E aí os absurdos que já chegaram para nós e que estamos corrigindo de uma forma bem veloz e eficiente são os mais bizarros possíveis, né? A gente, assim, teve... isso não são nenhum nem dois, são vários, doutor Leonardo, que chegam até nós com a folha de pagamento toda totalmente comprometida. Salário bloqueado. Ele recebe o salário no dia 30, se ele não for na porta do banco e não sacar o que ele consegue, ele vai ficar sem salário. Então, não é só a questão dos 30% da margem consignável, isso é muito além. Às vezes o banco, ele tira os 30%, mas aí ele te dá um outro empréstimo. Ou ele aumenta o teu juro do cheque especial para poder sacar da tua conta aquilo que você deve. Depois ele tira esse cheque especial e você fica devendo para o banco. E o próximo valor que entra, como você não tem mais o cheque especial, ele vai lá e tira inteiro. E aí ele te vende cartões de crédito consignado em folha, mas aí ele também te dá a fatura para você pagar. E esse consignado, esse cartão de crédito que ele te vende é para você fazer um saque, nada mais é do que um empréstimo. É um empréstimo. Não é um cartão de crédito, é um empréstimo. Então, a gente tem tido situações de militares em situação de miséria naquele mês, sem saber como comprar comida naquele mês, porque banco tomou todo o salário dele. Sim. Então, é uma situação que isso aí chega a afrontar a dignidade. Né? Para a gente, então, isso é algo muito sério, que foi visto por nós com muita prioridade. Então, hoje a equipe que a gente montou é uma equipe não só de advogados, é uma equipe que tem contadores e tem peritos, e tem um analista financeiro também. Então, a gente não só... Ele pode até optar, como já aconteceu. Ó, esse banco aqui eu não quero processar, porque realmente eu contratei isso. Aqui foi para a reforma da minha casa, mas ele sabe o que fazer com a folha de pagamento dele. Ele sabe para onde está indo o dinheiro dele. Ele sabe qual é o contrato que está impactando. Ele sabe qual é o contrato que está ilegal, qual é o juro abusivo, qual é o banco que está tomando o dinheiro dele. Então, isso tudo representa um conforto também financeiro. Porque se não tem conforto financeiro, né?
Já se busca a estabilidade do funcionalismo público por 1000 motivos. Um deles é a estabilidade financeira. E aí o banco acaba num assédio, é um verdadeiro assédio. E muitos, lembre-se, nós temos muitos militares na reserva remunerada. Então, nós temos muitos que são antigos, com idade. E os bancos se aproveitam disso. Se aproveitam e eles fazem um verdadeiro assédio para vender situações que são não só ilegais, mas comprometem toda a vida pessoal e financeira dele. Nesse caso, assim, a gente sabe que acontece bastante, né? Às vezes acontece situações que a pessoa nem sabe, né? Ela Nem olha sabe. a folha e de repente tem um desconto ali. Qual seria a orientação, então, hoje pro praça? E aqui uma pergunta minha, Leonardo. Esse serviço, ele tá sendo feito especificamente no escritório da Mariana ou ele tá sendo abordado em todas as regionais? Como que funciona pro praça, por exemplo, do Oeste, que passa por uma situação como essa? Muito bem colocado, Bárbara. Na verdade, esse é um serviço ofertado pelo Escritório Central. E o Escritório Central, hoje, ele abarca todas as regiões, como em diversos outros serviços que estamos traçando. Já houveram outras demandas, onde trouxe como escritório central outros escritórios para servirem de apoio, de base, para que trouxesse uma equipe que conheça aquela questão específica. E no caso da doutora Mariana, foi muito fácil decidir por trazê-la para ser um suporte do escritório central nesse sentido, exatamente por essa equipe multidisciplinar que ela apresentou, que era o caso que ela já tinha. Ela já tinha um perito especializado no tema, um avalista financeiro, e isso nos foi um grande acelerador para que pudéssemos apresentar isso aos praças. Então, com isso, é um serviço do escritório central, onde nós estamos trazendo a doutora Mariana para ser a nossa parceira, Isso. tanto no atendimento, quanto nos encaminhamentos, nos cuidados dos processos e nos resultados também. A forma de contratar, sendo o escritório central, pode acontecer pelos meios usuais. E como anunciamos isso na Assembleia Geral, a gente sempre vai fazendo paulatinamente, né? Anunciamos na Assembleia Geral esse serviço de uma forma em passant. De lá, eu acho que cerca de uns 10 praças já procuraram a Caroline nos caminhos usuais, já preencheram os documentos que nós estabelecemos para isso. Já tivemos liminares também, né, doutor? Já tivemos liminares. Tivemos algumas dificuldades, porque a parte do imposto de renda, etc. Então, nós complementamos os documentos necessários para que hoje pudéssemos, então, estar lançando. Então, o serviço ele é contratado pelo caminho normal de contato com o jurídico, no caminho de contato com a sua associação, a APRASC, ou seja, com a doutora Caroline. Ela tem ali todos os encaminhamentos de documentos necessários para que possa incitar a nossa equipe a iniciar o trabalho, e com isso ela vai transferir para nós o serviço. O trabalho dos advogados, nós, advogados, está dentro do contrato da APRASC. Neste contrato em particular, nesse serviço que nós estamos trazendo novo e em excedente de tudo aquilo que a APRASC sempre ofereceu ao aprasquiano, existe uma equipe multidisciplinar, como disse. E dentro dessa equipe multidisciplinar existe a necessidade de alguém que possa fazer uma perícia, um cálculo, para aferir cada um dos descontos que existe na folha. Essas perícias costumam ter um valor oneroso, mas nesse caso em especial, até por um grande choro do nosso presidente, Exato. Né, doutora Mariana? Nosso presidente. Algumas conversas. Ele apertou bastante o perito. E então ficou num custo de R$300, que eu penso que não é um custo elevado para que possamos ter, nós advogados, um raio-x daquela vida financeira do praça. Parcelado em 10 vezes, né, doutor? Parcelado em 10 vezes, ou Tem seja, essa muito opção. fácil. Sem muito juros. fácil. Sem Sem juros. juros. Sem juros. Não, juro é só o banco que cobra. Só o banco. Só o banco que cobra. A ideia é afastar o juro. E então fica muito simples de contratar, e isso nos permite, quando se faz a propositura da demanda, fazê-la de uma forma assertiva, atacando exatamente aquilo que está equivocado. Então ficou muito simples de montar essa equipe, trazer essa onerosidade mais pequena para arcar com a nossa equipe multidisciplinar, que dá o suporte para os advogados. De cálculo, principalmente, né? Os cálculos são muito, muito complexos. E a gente tem percebido que juntar as folhas de pagamento e simplesmente não dizer para que serve, o que aquilo está fazendo com a vida do militar, gera pouquíssimo efeito ou quase nada efeito, principalmente no deferimento das liminares.
né? Então, a partir do momento que a gente começa a demonstrar cálculo e o tamanho do prejuízo, né, o tamanho daquele impacto dentro de uma ficha financeira, dentro de uma organização financeira, muitas vezes familiar, o viés da leitura que o judiciário faz se torna não só mais digesto, como também se torna mais líquido. Então, a gente evita um passo que é muito demorado, que é o passo de cálculo judicial. Porque se a gente terceirizar esse cálculo para o judiciário fazer, o judiciário pode fazer, mas uma que não é a prioridade vai ser feito no final da ação e só de impugnação vai aí 4, 5 anos. Enquanto que a gente apresenta o cálculo, quantas e quantas vezes o banco concorda com o cálculo? E quantas vezes o banco concorda parcialmente? Mas aí a conversa é advogado e banco. Né? Não entra o perito judicial, não entra o juiz, só homologa aquele cálculo que ficou bom para ambas as partes. Né? Então, acaba facilitando não só a celeridade do processo, porque processos judiciais são demorados, como também acaba facilitando a liquidez. Né? Então, você sabe exatamente quanto que o banco está te devendo. Então, e nós tivemos casos em que o banco foi revel, o banco não apresentou nenhuma documentação e não apresentou nem contestação, e que a indenização passou de R$500 mil. Né? A gente não pode falar de casos que estão em andamento, muito menos casos, né, de praças que receberam um valor tão alto, mas nós tivemos casos em que passou de R$500 mil, porque o banco foi revel e os valores são em dobro e tem dano moral. Então, agora, isso tudo é possível por quê? Porque a gente apresenta cálculo. Porque se a gente não apresentasse cálculo, imagina se a gente não apresentasse cálculo e o banco revel de 50 mil. Agora, a gente apresentou cálculo de 300 e poucos mil. Aí, a gente acabou conseguindo uma revelia em cima de 300 e poucos mil, que atualizado chegou em R$500 mil. Agora, se a gente não apresenta cálculo, a gente não consegue nem se beneficiar, eventualmente, de ter ganho ou de ter tido uma situação de revelia, o que é extremamente comum. Banco não apresentar contrato e banco deixar o processo seguir, porque acaba ganhando no volume, contrato mesmo é extremamente comum. O que a gente faz? Quando a gente percebe que o praça tem 4, 5 descontos, por exemplo, também, geralmente é nessa média, 4, 5 descontos. E aí a gente vai confrontar com o Banco Central, com os contratos registrados no Banco Central, a gente não acha esses contratos. E aí a gente se pergunta, mas por que não acha? Porque foi contratado por telefone, porque não assinou. Quantas e quantas vezes teve falsificação de assinatura? Ou até porque o banco é desorganizado mesmo. O banco não sabe onde colocou. Né? Então, e quantas vezes a gente ajuda o banco a encontrar algumas coisas? Né? Alguns descontos, porque a gente faz o cálculo, e o banco, muitas vezes o banco não tem o cálculo porque ele não tem o contrato. Então, situações em que a outra parte, né, o banco no caso, também acaba se desorganizando e deixando a coisa acontecer da forma que é mais favorável a ele, e se a gente não questionar, a gente acaba amargando esse prejuízo, é infinita. Isso é lugar comum pra gente, isso é todo dia. Costumo dizer que cada processo tem a sua história, e embora a vida dos praças seja pautada em ações idênticas de um para o outro, são diversas ações coletivas ou cópias de uma outra, nesse caso não é. Cada processo terá a sua história, o seu cálculo próprio, a sua organização individual, pautada na vida daquele praça. E é por isso que, às vezes, em alguns casos, onde as ilicitudes foram imensas, teremos devoluções grandiosas, como esse exemplo que a doutora Mariana citou. Mas em outros, talvez não tenhamos uma distinção tão grandiosa. Então, o direito exercido por um praça, neste caso, ele não necessariamente se repete a todos os demais, mas todos têm o direito, a partir de agora, a receber a sua revisão completa da história bancária, para que possa saber se tudo aquilo que a vida inteira ele pagou, no caso 5 anos atrás, existe uma discussão que na questão bancária possa ir até a raiz, mas nós estamos trazendo a possibilidade para que todo praça possa revisar a sua vida bancária e possa conhecer então aquilo que é devido e aquilo que é indevido em sua folha. E alguém possa me perguntar e dizer: doutor Leonardo, mas neste caso eu tenho um investimento que não é ao seu escritório, é um perito de R$300 que tem que fazer para que se faça esse raio-x. E como a doutora Mariana, e eu repito, é muito importante que isso exista para que tenha uma adequada revisão bancária.
doutor, se eu fizer esse investimento de R$300 e tudo estiver correto na minha folha, se eu fizer esse investimento de R$300 e não tiver nenhuma revisional que se possa apresentar ao meu caso, primeiro eu queria dizer para esses casos que tenham esse temor, que é muito raro, conhecendo um pouquinho da vida do praça, Exatamente. que isso possa acontecer. Mas caso isso aconteça, e isso foi outro pedido do nosso presidente, caso isso aconteça, caso após a avaliação da vida econômica do praça se chega à conclusão que não há revisional a apresentar, nestes casos os R$300 serão devolvidos. Exatamente. Então, não existe um investimento, não existe risco nesse investimento. E até nesse, exatamente nesse tema, doutora, a gente tem, até pela própria prática do perito, até antes de receber os documentos principais, batendo o olho na ficha financeira, antes mesmo da própria contratação, a gente já faz uma filtragem até para saber quais os tipos de ações possíveis, a gente já vai falar quais as ações que a gente tem trabalhado, mas a gente já consegue bater o olho e a gente já sabe quando realmente a folha de pagamento dele está toda certinha. E aí, nesses casos, a gente até é muito sincero, obviamente, né, uma relação honesta, como tem que ser entre o advogado e os nossos associados, de que realmente a folha de pagamento dele está em dia. Então, essa filtragem, ela existe, e esse risco de acabar fazendo um investimento que depois vai se tornar inócuo, ela quase não existe. Porque quando chega na contratação, a gente já tem bastante noção de quais as teses possíveis. Podemos ainda não ter noção muito dos valores, mas a gente já sabe quais contratos nos parecem estranhos. Já existe esse conhecimento Tem prévio, já. né? Então, você citou, vou então já fazer a pergunta, né? Das ações que estão sendo trabalhadas. Existem casos do banco mandar um cartão de crédito que a pessoa não pediu e aí acaba tendo toda a questão de indenização. Então, quais são as ações trabalhadas para os praças saberem também, né? Essas dos cartões de crédito, elas têm inúmeras possibilidades. A gente tem os cartões que nunca foram pedidos, a gente tem cartões que sequer, além de não serem pedidos, sequer foram bloqueados e tem cobrança de taxas variadas. E a gente tem os empréstimos e os saques via cartão de crédito, que quando o banco ele já não encontra mais margem consignável, ele entrega um cartão de crédito e ele deixa disponível 10 mil para saque. Só que esse cartão de crédito também tem 2, 3 mil de limite, porque senão não poderia ser cartão de crédito. Então, o que acontece? O praça saca esses 10 mil, que é um empréstimo, ele não está fazendo uso do cartão de crédito. Ele saca esses 10 mil, é descontado na folha de pagamento dele, porque é consignado a folha, só que ele também paga a fatura de cartão de crédito, porque ele utiliza o cartão de crédito. E até aí, se utilizou o cartão de crédito, a gente vai verificar ainda se há irregularidade ou não. Mas o saque de 10 mil, o valor que foi disponibilizado em dinheiro, em espécie, não na modalidade crédito, ele já começa a entrar em toda a situação irregular, porque ele já se caracteriza como empréstimo consignado. Até porque é consignado, é descontado na folha. Né? Então, o cartão de crédito, a gente tem algumas outras possibilidades que não só o desconto na folha. Existem realmente cartões de crédito que são enviados e créditos que são disponibilizados via cartão de forma ilegal, assediosa, que acaba se tornando tentadora e depois não é nada disso. Né? Depois tem 2 contas para pagar, uma na folha e uma que chega pelo correio. A gente tem as ações revisionais, que são os empréstimos consignados. Então, o militar faz a assinatura de um contrato consignado. E o que acontece na prática? Ele acaba renovando esse contrato, um em cima do outro. Depois, quando ele tem 3, 4, o banco faz um só. Geralmente, isso não tem assinatura. Isso não tem taxa de crédito discutida. Isso não tem... a outra via do contrato não existe. Mas a outra via do contrato não existe, doutora, mas eu peguei o dinheiro. Mas não tem o contrato. Bom, pegar o dinheiro é uma coisa. Agora, quando não existe via do contrato, quando esse contrato está irregular, o que a gente tem conseguido é justamente que esse valor que foi tomado de empréstimo, ele seja pago, no entanto, de acordo com os juros legais, que geralmente é diferente do juro contratual. Sim. Né? Então, nós temos as revisionais, as ações sim dos cartões de crédito, como foi colocada, limitação de margem. A gente tem muito militar, muito praça, muito associado que chega até nós com a folha de pagamento toda tomada, disponível às vezes 10% ou 15%. E o banco vai fazendo.
Ninguém questionou até agora, o banco vai fazendo. Porque o que o banco faz? Ele, de fato, como consignado, ele só consegue fazer os 30% e conseguindo estender para mais 10%. Só que ele te faz um empréstimo pessoal. E o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem uma modalidade que é o empréstimo pessoal via folha de pagamento. Então, ou seja, ao final de todas as contas, acaba dando no mesmo, porque aquele desconto é feito na folha de pagamento. Quando não é feito, na conta corrente também. Ah, mas é uma modalidade que não é consignada. Ok, é uma modalidade que não é consignada, mas ainda assim é passível de revisão. Então, as revisões bancárias, elas são imensas. Hoje a gente tem trabalhado com quase 10 teses das revisões bancárias, porque depende muito da situação caso a caso. Né? Depende muito disso. Então, existem sim as ações dos cartões de crédito, mas existem as revisionais bancárias. E as revisionais bancárias, elas se abrem em muitas opções. Né? A questão do superendividamento. As ações de superendividamento são ações muito sérias, porque ele chega num ponto de endividamento tal que ele não sobrevive. Então, as ações de superendividamento são ações que a gente leva muito a sério e com muita prioridade. Sem contar descontos irregulares, policial que faz a migração para a Caixa Econômica, por exemplo. Só que a Caixa Econômica inventa um convênio com o banco principal, que é o Banco do Brasil, inventa um convênio que nunca foi assinado e passa a fazer os descontos pelo segundo banco, no caso, o exemplo que a gente deu, a Caixa Econômica. Mas ninguém autorizou desconto nenhum, mas o banco faz. Então, as revisionais bancárias, elas são inúmeras, as possibilidades são inúmeras. Por isso, mais uma vez, a importância da gente sempre estar analisando caso a caso. A doutora Mariana citou a nossa preocupação do lobby bancário. E rememorando a minha história como advogado, recordo que eu tive a alegria de ter sido o protagonista da tese que discutiu no judiciário o Concentre Scoring, que era um scoring criado para todas as pessoas, pontuando e classificando, sem o direito de defesa, todas as pessoas país afora. E essa tese criou repercussão nacional. Em Santa Catarina fomos exitosos nos mais diversos pontos. Foi uma tese que surgiu, era 2007, eu ainda era um advogado mais jovem. E tive o prazer de ter feito essa tese e fui a Brasília defendê-la. E lá, doutora Mariana, eu conheci um pouquinho desse poderio dos bancos. E ele é imenso. As casas financeiras são fortíssimas. Visto esse poderio imenso das instituições bancárias, a forma correta de ter um enfrentamento exitoso para os praças catarinenses é individualizar cada caso. Não existem casos idênticos, não existe recorte e cola. Cada caso será um caso. Cada caso terá sua história única e com um resultado distinto dos demais. E para isso, para que nós possamos conhecer a fortaleza dos bancos, que é esse lobby, mas sabendo também de suas fragilidades, e as suas fragilidades estão dentro da processualística individual de cada processo, onde os contratos muitas vezes não vêm, onde as informações não são precisas, e sim, do lado de lá, os bancos enfrentam os casos de uma forma geral, com recorte e cola, como não faremos do lado de cá. Então, a forma exitosa de trazer grandes resultados aos praças nas revisionais bancárias é tratar com todos os pontos da processualística, iniciando com uma notificação extrajudicial individual para que o banco apresente os documentos pertinentes, sem resposta ou com respostas negativas. Passamos a cada um dos casos, alguns podem ser prestação de contas, outros podem ser uma cautelar exigindo a apresentação de documentos, e ao final desses procedimentos preparatórios é que se apresenta então com aquela história única processual, uma revisional bancária que trará um resultado, data vênia, cada caso é uma história, um resultado muito maior do que uma simples revisional apresentada trazendo somente a taxa média de mercado. Com isso, nós teremos toda uma história que poderá trazer a falta de justificativo para a cobrança de taxas, juros, etc, etc, etc. Os lançamentos de cesta, serviço básico, serviço premium, serviço que os bancos cobram, quando a gente passa para essa fase de análise dos extratos bancários, que é uma segunda etapa, depois da análise financeira, a gente analisa os extratos bancários. E houve um investimento por parte do escritório do Dr. Leonardo em uma equipe que pudesse fazer a migração desse extrato bancário para uma planilha
que consegue tirar tudo que foi feito daquilo que não é pagamento de conta, obviamente, mas tudo aquilo que saiu da conta que tem origem não autorizada ou origem que eu não fui lá e botei a minha senha e nem coloquei a biometria para autorizar, né, o desconto. Então, assim, aí a gente tem pagamento de taxas nunca contratadas, cestas nunca contratadas, seguros que vem da casada junto com o consignado, principalmente para quem já tem mais idade. E aí são inúmeras as mensalidade do cartão de crédito. Mensalidades dos cartões de crédito. etc. E vira uma bola de neve, né? E vira uma bola de neve. Aí fazendo os isso ao longo grandes de 5 resultados anos. aparecem. Porque é em dobro, Isso. né? Porque são dos últimos 5 anos. E aí cada detalhezinho. É R$12 hoje, é R$18 amanhã, é R$60 de sexta no dia 30, é R$23 de um seguro que eu não sei para quê. E vai colocando isso numa planilha e vai fazendo isso atualizado nos últimos 5 anos, pedindo a repetição. Isso dá uma bola de neve de dinheiro pago para banco, que é um troço astronômico. E aí o banco, mas por que o banco não recorre? Não recorre mesmo, porque ele vai ganhar no volume. Ele vai perder o nosso aqui, mas ele ganhou 100. Ele ganhou 100 hoje. Então, ele vai perder o nosso aqui, tá tudo certo. Né? Então, não compensa. Financeiramente, para ele, nem compensa ele ficar perdendo muito tempo individualizando as defesas. Para a gente, sim. Porque a gente tem não só a questão financeira, porque essa não é a nossa preocupação para com o prazo, mas não é a nossa preocupação como advogado, né? Mas existe a questão de defesa moral, de defesa de dignidade, aí, porque a gente está falando de situações graves, tá? A gente, mas eu tenho um empréstimozinho de R$60 do Banco BMG. A gente não está falando só disso. A gente está falando de folhas de pagamento que eu e a doutora Caroline pegamos, doutor, que sobrou R$300 na conta. Como que você sobrevive, né? Tá lá na folha de pagamento. Recebe 7 e desconta 6.300. E folhas de pagamentos boas, com Sim. um Boas. bom resultado, Uhum. totalmente tomado pelas instituições bancárias. Totalmente. Acontece. Mas aí eu conheço o fulano que fez aqui e fez a revisional. Bom, o serviço que a gente está oferecendo, além de ser um serviço de organização financeira, é um serviço de análise financeira mesmo, é um serviço totalmente individualizado. Ele, assim, amanhã a gente sabe, me entrega a documentação hoje, eu e a doutora Carolina, a gente faz toda a análise, manda para a equipe, amanhã a gente sabe quanto que o banco está te devendo. Então, mas eu não quero processar. Bom, mas você sabe quanto que você deve para o banco, então. Melhor, dizendo. Eu gosto de me organizar. Quanto que falta para eu terminar de pagar? Faltam 30 parcelas de tantos reais, considerando o abatimento de juros, se for quitar hoje, consegue se fazer. Porque isso aconteceu também, tá, doutor? De ligar e olha, doutor, eu tô com dinheiro na mão, eu queria quitar esse consignado aqui. Mas eu liguei para o banco me ofereceu o valor tal. E o que a gente fez? A gente refez os cálculos. Não, vai lá e você liga para o banco, conversa com o gerente e oferece esse valor. E apresente esta pedida. E apresenta esse cálculo. Porque esse aqui é o valor correto. E deu certo. Então, o que a gente oferece não é só uma segurança de liquidez de dinheiro, de pecúnia, de números. Mas é você saber o que está acontecendo na tua vida financeira. Uma organização financeira, Exatamente. né? Que é bastante importante. No mínimo, de ter informações precisas. Aquilo Sim. que eu disse, do que é esse desconto? Não se sabe responder muitas Meu vezes. dinheiro tá indo pra onde, né? Exato. Não, é um trabalho bastante meticuloso, né? Mas é Muito. bastante... Totalmente individualizado e bastante meticuloso. Não tem, por mais que se invista em sistema, por mais que se invista em processamentos robóticos aí de cálculo, não tem como fazer uma ação dessa sem destacar ali, ó, É vírgula por vírgula, né? destacar no amarelinho ali, ó, todos os descontos e jogar isso para planilha de cálculo. Não tem como. Porque uma dessa que a gente deixa de fazer, destrói toda a nossa estrutura de cálculo, toda a nossa coerência, todo o nosso direito de dizer que o cálculo é individualizado, ou seja, o banco, um errinho que a gente tem, a gente perde toda a credibilidade da nossa argumentação. É claro que quando se oferece uma tese dessas a uma categoria tão numerosa como são os aparasquianos, nós preparamos todas essas ferramentas. Exatamente. Mecanismos que vão facilitar e permitir que possamos atender a todos e que possamos atender rapidamente. Mas ainda assim, com todo esse cuidado, será um atendimento individualizado, minucioso e adequado a cada um dos casos. Até porque é delicado, porque são informações financeiras, né? Então, assim, a gente toma esse cuidado de fazer o contato por telefone, até para que o próprio
próprio militar não se sinta constrangido também. Claro. Né? Porque ele está numa situação de dívida, às vezes está numa situação de extrema vulnerabilidade financeira, então a gente tem esse cuidado desse amparo emocional, porque é delicado, né? A gente chegar e dizer, olha, tua dívida é assim, a gente vai fazer isso aqui para você. Ele abre a tua vida financeira, que é algo muito íntimo, de foro muito íntimo. Então a gente tem esse cuidado, sim, né? De não tratar isso de forma geral, de tratar isso de forma muito pessoal, muito... os documentos são sempre trancados, os documentos passam somente de mão em mão, para que não se tenha exposição da vida financeira de forma desnecessária. Sim. Foi muito bem pontuado esse detalhe e é importante dizer que cada um dos passos dessa engrenagem que montamos estão em mãos de advogados. Exatamente. Desde a doutora Caroline, que é o primeiro ponto onde se inicia essa comunicação. E esse cuidado ele foi tomado porque o advogado ele tem consigo em sua promessa de profissão, Exatamente. a promessa do sigilo, né? Costumo dizer aos clientes que dentro do meu escritório estão num confessionário praticamente. Exatamente. E aqui também assim o é. Então, naturalmente, todas as informações apresentadas em toda essa sistemática, desde o primeiro momento de comunicação, contam com total e inarredável sigilo. Exatamente. Certo. Eu vou passar uma pergunta aqui do Joel Farias. Ele pergunta da questão da lista negra dos bancos. Ele diz, após esta revisional, geralmente entra-se na lista negra dos bancos. E daí o correntista não conseguirá mais crédito. Como proceder? Vou começar, depois tu continuas. Joel, essa lista negra dos bancos fez parte daquela tese que citei, que seria o Concentre Scoring. A tal da lista negra hoje não é mais tão negra assim. Hoje se sabe o que é a lista negra. A tal da lista negra dos bancos, ela é, primeiro, algum controle interno daqueles que inadimpliram, que geraram prejuízos à instituição bancária, e depois alguns lançamentos de fórmulas para cada indivíduo, cada CNPJ, gerando uma pontuação para ele mesmo. E agora, evoluindo bastante com a aprovação semanas atrás do cadastro positivo. Então, toda essa engrenagem que outrora foi dita como lista negra dos brancos, hoje é uma grandiosa e imensa ferramenta de pontuação de toda a população, que sim, sofrerá alteração com a revisional bancária. Em alguns pontos, os bancos podem enxergar a revisional bancária como um inadimplemento. E sim, em alguns pontos, antes que se tenha uma liminar, às vezes, como afastamento ilícito de maus pagadores, antes que se tenha alguns encaminhamentos que fazem parte da nossa avaliação jurídica, alguma dificuldade de crédito pode existir. Isso é inafastável. Mas, com todas as ferramentas que existem hoje, esta lista negra que você citou, ela não é mais eterna como foi outrora. Hoje existem todas as ferramentas para a retomada do crédito, como o cadastro positivo que citamos. Então, existe sim um enfrentamento da problemática de afastamento da característica de bom pagador, mas que ela pode ser retomada com o passar dos tempos. Na prática, a gente não tem visto mais tanto isso, né? Bem verdade. O que a gente tem percebido na prática, a gente consegue uma liminar do Banco do Brasil, por exemplo. E só que a gente está na manga com uma do Banco Bradesco. E aí o associado liga pra gente e fala, doutor, me colocaram no Serasa. Eu tava devendo pro Bradesco, mas o Bradesco estava quieto até então. Agora me tiraram o cheque especial. Porque há realmente uma conversa, né, entre os bancos e a iminência. E aí o banco corre para fazer. Mas a gente tem ferramentas para destravar quando ocorre. Serasa principalmente. Né? Quando acontece do banco correr e colocar no Serasa, até então o banco estava quieto. Aí soube que há movimentação judicial, ele vai colocar no Serasa. Isso é bem comum, mas a gente tem ferramentas de destrave bem eficientes, em questão de dias. Então, e na prática, realmente, a gente não tem visto mais tanto isso. São raras as reclamações de que, a gente fez a ação e acabou tendo um impacto de crédito ou para alguma linha de financiamento especial dentro do banco. Na prática, isso acaba não tendo mais tanta ocorrência assim. A gente acaba justamente utilizando isso de forma reversa,
E mais, quantas vezes o banco faz isso, ele se afunda mais ainda. Querer ver uma indenização. Exato, porque aí vem uma etc. indenização, vem às vezes uma inscrição indevida, às vezes o banco acaba botando os pés pelas mãos. Então, na prática, a gente tem visto pouco, e quando ocorre, a gente tem conseguido reverter isso para... E cobrar a conta ainda. E cobrar a conta, exatamente. Mas, assim, Joel, é algo que realmente tem evoluído. Hoje, a lista negra, como eu disse, não é mais negra. Nós sabemos o que repercute nela. Exatamente. Cadastro de risco de crédito do Banco Central. Hoje, nós conhecemos qual é esse arcabouço de ferramentas que geram o crédito ou o afastam. Mas não podemos prometer que a revisional não terá nenhuma repercussão no crédito. Pode ter. Mas se isso acontecer, também estaremos aqui para apresentar as ferramentas para retomar, organizar e planejar em conjunto a retomada do crédito do prazo. Exatamente. Então, respondido já é um temor que eu acho comum, né? Não, Algumas vezes... ele está certo, a gente até podia ter falado disso. Inscrição indevida também, né, doutor? Muito Inscrição comum. indevida às vezes é comum pelo banco. E a gente sabe, e para o militar isso tem um agravante. A questão de inscrição indevida é transgressão disciplinar. Então, obviamente que é aquele monte de letra morta, né? Não se vê isso na prática, ninguém ser punido por ter inscrição no Serasa, mas está lá. É transgressão disciplinar. Então, o cuidado com a sua vida financeira é algo que, para o militar, é uma obrigação funcional. Então, quando a gente tem a questão de Serasa, SPC ou qualquer outra situação de restrição creditícia, a gente tem essa preocupação de resolver com rapidez, porque isso, para o militar, tem um viés diferente do que para o civil. Muito bem colocado. Bastante importante, né? Não é só a parte financeira. Exatamente. Uma pergunta rápida, que é do Gonçalves. Ele pergunta se precisa ser sócio para contratar esse serviço. Todos os nossos serviços são organizados sobre um grande guarda-chuva de proteção. E isso é interessante numa série de questões. Primeiro, dentro dessa sua pergunta, é claro que você pode procurar diretamente o meu escritório sem ser associado e eu lhe receberei com o maior prazer no meu escritório. Mas o preço do serviço será totalmente distinto. Numa revisional como essa que apresentamos, sem dúvidas, um honorário inicial de R$5.000 seria aplicado. Então, sim, é possível. E totalmente. Fora os peritos, que também teriam um preço totalmente distinto. Então, sim, é possível, praticável e claro, estou à disposição. Eu também gosto de honorários. Eu estou à disposição para receber quem não é aprasquiano também. Mas a ideia do programa e do serviço montado é trazer cada vez mais serviços para o aprasquiano, demonstrando o quão grandiosa é essa associação e o quão invejável é a estrutura jurídica que ofertamos a todos os associados. Lembrando que a estrutura jurídica recentemente também aumentou na questão de tribunal do júri, tivemos outros serviços, né? Cada vez mais. E tem muito para ampliar. E tem bastante para fazer. Muito para ampliar. Vamos surgindo com novidades. Sim. Aqui entra numa outra questão também, né? Que é uma demanda bastante importante dos praças, que é a questão da reposição inflacionária. E a Jardelina Poli, ela diz: com o salário congelado, o policial honesto não se rende à corrupção, mas infelizmente se rende aos empréstimos com juros e taxas abusivas. É necessário trabalhar no sintoma do problema, mas extremamente necessário trabalhar na causa do problema, descongelando o salário e dando o devido aumento salarial. Entra na questão do banco, né, que eles acabam precisando, às vezes, desse dinheiro por não ter essa reposição. E também outro assunto que eles... tem bastante apreço, né? Claro, briga bastante... Jardelina. Jardelina, nossa, que construção inteligente, parabéns. E realmente é verdade. Se o praça recebesse a remuneração condigna ao grande serviço que faz à população, não seriam necessários todos esses empréstimos que viemos agora enfrentar. Mas temos que trabalhar com a realidade e o serviço serve para isso, para trazer esse enfrentamento que ali existe. Na Aprasc estou há 6 meses. Destes 6 meses não se passou uma semana com a qual não se falasse, não se pautasse e não se discutisse a atualização inflacionária do subsídio. Estamos cada vez mais apertando essa temática. Na Assembleia Geral de semana passada?
Semana retrasada, dia 28. Na Assembleia Geral do dia 28, aprovamos uma demanda coletiva para enfrentar este tema. Estamos acompanhando uma ação no STF que repercutirá sobre esta temática da atualização inflacionária, e a diretoria tem feito uma grande pressão sobre o governo do estado para que isto possa finalmente sair do papel. São mais de 5 anos sem ver a atualização inflacionária do subsídio, o que certamente com a inflação que tivemos faz sentir grandiosamente no bolso. Estamos atentos a esse tema e logo, logo teremos uma resposta aos praças. Bom, o Malesk Jeremias, ele diz aqui, falando de lista negra, porque eu não consigo fazer empréstimo do Banco do Brasil consignado, se eu entrar com recurso eu vou ganhar a causa. Não sei se foi uma pergunta. Acho que foi uma afirmação, uma pergunta ao mesmo tempo. Ele não consegue fazer empréstimo do Brasil consignado e se ele entrar com recurso vai ganhar a causa. Doutora Mariana. A gente teria que analisar, né, a situação dele, ver de qual recurso ele está falando exatamente, de qual causa seria possível para ele. Né? Então, esse é um caso que me parece que existe uma restrição de crédito ou algum outro tipo de restrição interna do banco, e me parece que existe, no mínimo, uma falha ali de comunicação entre ele e o banco. Né? Ele precisa fazer algo, o banco não está deixando, ele também não sabe por quê. Então, esse é um caso que ele poderia entrar em contato com a gente, porque qualquer resposta que a gente dê será genérica, né? E ele precisa de uma resposta individual, a gente precisa analisar a situação dele. Né? Mas me parece possível, né? Olhando pelo relato dele, me parece que ele próprio percebe que existe uma irregularidade. Sim. Né? Existe esse sentimento de que existe uma irregularidade do banco em relação ao CPF dele. Então, esse é um caso que seria bem importante entrar em contato com a gente, para a gente colocar, para analisar com prioridade. Né? Porque me parece que está necessitando e que o banco, a princípio, sem nenhuma justificativa, está se recusando a oferecer o crédito. A tese do Concentre Scoring, que foi essa que citei, que teve repercussão nacional, ela surgiu de um questionamento muito parecido. Um empresário, não foi uma pessoa física, esteve no meu escritório e disse: eu não consigo empréstimo. E trabalhei todos os temas e disse: nossa, você é um paraíso para qualquer banco, você tem bom faturamento, você tem toda uma organização que é um sonho para o banco te emprestar valor. E foi aí que eu descobri que existia uma pontuação, que em 2007 foi uma grande novidade, e que estava lá agredindo o crédito dele. E foi o primeiro processo do país discutindo essa temática. Então é muito importante, como disse a doutora Mariana, olhar a fundo o que está agredindo o seu crédito, para que possamos, com isso, conhecer e tomar as medidas jurídicas pertinentes. Pode até ser que seja algo que atinja outros praças de maneira análoga. E pode também ser simples, doutor. A gente já teve situações de que o problema é cadastro. Isso. Mas cortaram o meu cheque especial. Para quem não sabe, o cheque especial é renovado automaticamente ano a ano. E se por acaso ele mudou de lotação, por exemplo, e deixou de estar um tempo sem aparecer na agência, é comum o banco travar o cheque especial. Porque aí é uma forma desse cliente entrar em contato com o banco. Então, às vezes, é uma situação que a gente possa ajudar a organizar, ajudar a resolver com uma análise. Então, às vezes, pode ser algo que seja mais complexo, mas às vezes não. Então, nada melhor do que a gente olhar. Sim. Então, Malesk fica, né, a informação da questão de entrar em contato com o jurídico aqui com a Caroline. Ela está à disposição. E o contato do jurídico da Prasc está lá no site. É aprasc.org.br/jurídico. Então, e depois qualquer coisa eu coloco lá também pra gente. Vocês têm alguma consideração final? Alguma coisa que vocês gostariam de deixar? Eu tenho uma consideração final para dizer da minha alegria de estar apresentando esse serviço à categoria. Foi um dos primeiros serviços de ampliação que a diretoria me pediu e que a gente vem estudando e montando desde então. E eu queria dizer que estou muito satisfeito com a estrutura que montamos e convocar os praças que têm essa necessidade, que usem do serviço, pois preparamos com muito carinho para que possa repercutir na folha de vocês. Exatamente, a gente tem feito um trabalho de muito zelo, muito cuidado, e é algo que a gente só talvez não tenha tirado do papel antes, em virtude da necessidade de se estruturar, né? Porque nada nos adiantaria oferecer um serviço que não pudesse ser satisfatório, né? Então, hoje a gente tem a tranquilidade, hoje mesmo vínhamos conversando, hoje estamos com os processos zerados.
todas as análises foram feitas, todas as contratações foram feitas e já encaminhadas para a produção. Então, hoje a gente tem uma estrutura que nos permite uma resposta muito eficaz, né, muito eficiente. Então, sem contar que estamos à disposição 24 horas, a hora que precisar. Certo, então, lembrando, né, é um trabalho que ele é individualizado, então quem tiver interesse, entre em contato com o jurídico da Prasc, com a Caroline, que ela faz essa remessa, né, para onde for. Então, eu queria agradecer a Leonardo, Mariana, pela presença, agradecer a todos que acompanharam, comentaram. É um tema bastante importante, né? Essa questão de para todo mundo, banco. Ninguém faz nada sem o banco, ninguém faz nada sem dinheiro, ninguém faz nada. Sim, e todo mundo sabe que esses juros do banco são cruéis. São cruéis. O banco não perde nunca. Sim. Isso é fato, o banco não perde. Nem na revisional. Nem na revisional. Nunca. Alguém tá pagando essa conta. Sim. Né? Quando a gente tem uma ação procedente, alguém pagou. O banco não perde. Então, o recado final é esse, não fiquemos quietos, né? Sim, às vezes as pessoas têm medo por ser uma instituição, né? Por ser uma instituição, grande, uma casa assim. bancária grande, por ser o banco onde eu recebo meu salário. Enfim, isso tem um impacto, a gente sabe disso. E quantos que têm a conta 30, 40 anos no banco? Isso conhece o gerente, em lugares menores, o gerente vai tomar café na minha casa. Mas o gerente, coitado, vai ser prejudicado, porque eu assinei lá com ele, porque... Enfim, mas existe uma coisa por trás que chega a ser muito maior do que a gente pode entender, que é a força da casa bancária. Né? E a gente repete, o banco tem seguro, o banco ganha em outros lados, você já pagou aquele contrato. Sim. O banco abate no imposto de renda. O banco abate no prejuízo. imposto de renda, exatamente. Então, o banco não perde. Né? Quem está perdendo, e a gente com situações graves aí, são os nossos militares. Nessa questão, às vezes, de um peso na consciência do enfrentamento bancário, eu tenho a dizer que nada do que será feito pelo escritório central, pelo encaminhamento bancário que estamos apresentando, será sem balizamento. Tudo será balizado em cálculos. E se os cálculos, que não mentem, dizem que a cobrança está equivocada, ninguém pode dizer o contrário. Exatamente. Não existe peso na consciência. E a Jardelina, ela faz um último comentário aqui, vou ler só pra gente contemplar. Se tem policiais em situação de vulnerabilidade social por conta de financiamentos ou qualquer outro problema, podem procurar a assistência social do município para receber os benefícios eventuais, infelizmente. É uma colocação dela, né? Uma colocação, né? E existe, tá? Assim, situações de miséria mesmo. Tem. Eu recebi alguns que me assombraram até. Da reserva... da atividade, jovens, mais antigos, situações Eu vi delicadas. 2 casos da reserva que me deixaram bastante afetado até. Eu também tive um caso que eu fiquei bem mexida, porque ele não tinha condição ele saiu da casa, foi para casa da filha, porque ele não ia conseguir pagar a conta de luz no dia 5. Nossa. Porque não tinha sobrado nada na conta. Então, mas a gente tem que ter uma relação profissional. Mas como que a gente não se compadece dessa situação? Né? Não, todo mundo parou o que tinha para fazer e foi resolver esse caso. Não, e pauta amanhã e vamos amanhã para gabinete, vamos tirar essa liminar do gabinete hoje. Porque não tem como a gente não se compadecer. O dia que a gente não se compadecer, existe algum problema com a gente. Sim. É uma frieza daí. Exatamente. Sem tamanho, que daí né? tem alguma coisa errada, né? Então, Aí não serve mais para ser advogado. Aí a gente não serve mais para ser advogado. A Jardelina, ela diz como seu salário, né, que é muito triste saber de militares em tais situações. É muito triste. E é uma realidade que tá aí, né, que acontece. Acontece. Então, a orientação, né, um programa rápido não, mas que é uma orientação geral, então quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato direto. A gente está à disposição. Exato, caso a caso. Obrigada novamente, obrigada Maurício Juren ali na técnica, nos auxiliando, e obrigada a todos que participaram. Até a próxima semana. Já temos tema, Leonardo? Não pautei o tema semana que vem. Tranquilo, sem tema então, mas ao longo da semana a gente divulga o que vai ser tratado. Obrigada e tchau, tchau.